Olá, tudo bem, consultor de alimentos? Hoje eu tô passando por aqui porque há umas semanas atrás a gente fez uma live de supermercados. A live bombou, todo mundo pediu para ver de novo, pra gente fazer outra live. Então, mais do que fazer uma live, eu vou fazer um resuminho aqui para vocês de todos os assuntos que a gente abordou nessa live, de por que fazer consultoria em supermercado mesmo nesse momento de crise. Bom, para começar, a gente precisa primeiro entender o mercado, né? O mercado dos supermercados. Porque o que está acontecendo nesse momento de pandemia que se fala tanto em consultoria de supermercado? Nós, como clientes, como consumidores, a gente tem a ciência de que os mercados, eles são um dos poucos setores, né, que não só não reduziram as suas atividades, como até expandiram as suas atividades. O que acontece? Atualmente, devido ao confinamento, o mercado acabou se tornando a primeira opção para muitas famílias, para muitas residências de aquisição de alimentos. Então, o que aconteceu? Quando foi divulgada essa pandemia, quando foi divulgado que todos teriam que ficar em suas casas, que os comércios fechariam, houve um primeiro momento do supermercado, que foi aquele boom, né? Todo mundo indo para o mercado comprando tudo para poder estocar, porque todo mundo achava que ia faltar alimento. Aí foi aquele boom de consumo de produtos básicos, de produtos de higiene, muita gente indo ao mercado comprando muito papel higiênico, né? E aí, o que aconteceu? Todo mundo percebeu que não iria faltar nenhum item de consumo básico, né? Que o Brasil estava acompanhando aquela crise e que os produtos não faltariam. Então, veio um segundo momento em que houve uma padronização desse consumo. Esse consumo ele ainda continua maior, né? Mas houve uma padronização desse consumo e houve um aumento do consumo de itens supérfluos, como doces, biscoitos, chocolates, bombons, sorvetes, refrigerantes, né? Tudo isso, porque a pessoa pensou, o consumidor pensou, vou ficar em casa, vou comer, correto? E aí, só que não foi isso que aconteceu. A pandemia não acabou tão cedo, ainda não acabou, né? E aí veio uma segunda fase de consumo. O consumo de mercado manteve, né, com um padrão bem mais alto, mas o consumo dos clientes mudou. Voltou-se a ter um consumo de itens básicos e um consumo de produtos naturais, porque as pessoas perceberam que se elas ficassem em casa comendo adoidado, né, e não cuidassem da saúde e da alimentação, elas não iam conseguir passar por essa quarentena sem lidar com a obesidade, né? Então, a gente está nesse terceiro momento de consumo, né? Além desse consumo como um todo, houve uma explosão de venda por e-commerce e por delivery. O que é o e-commerce? O e-commerce é a venda pela internet, por aplicativos. O simples fato de você fazer uma compra pelo iFood, você está utilizando o e-commerce. Então, houve um boom, né, de e-commerce e de delivery. As grandes redes que já têm o e-commerce formado, elas aproveitaram muito disso. Algumas regiões chegaram a anunciar que houve uma explosão de e-commerce em um crescimento de até 600% desse e-commerce. Então, assim, olha o comportamento do consumidor. E o que acontece? Muitos especialistas acreditavam que essa transição de comportamento do ser humano, numa forma geral, do pessoal, do relacionamento interpessoal, para um uso maior da internet, ela iria acontecer lá em torno de 1950. Só que olha o que essa crise trouxe para a gente. Ela trouxe esse crescimento exacerbado do consumo pela internet agora, né? Então, assim, muitas pessoas me perguntam, Rafaela, mas e depois dessa crise? O consumo vai voltar a ser como era antes, né? Eu acredito que não.
Eu não acredito que o consumo volte a ser, que o consumidor volte a se comportar como antes dessa pandemia. Então, assim, é importante que a gente saiba de tudo isso, né? De como está acontecendo toda essa mudança dentro desse setor, desse nicho de mercado para a gente, né? Dos supermercados, dos mercados, dos mini mercados, para que a gente, quando vai abordar um cliente, dono de um estabelecimento desse, dono de um mercado, de um supermercado, gerente, né? A gente saiba qual é o momento que ele está vivendo hoje, né? E aí, quais são as principais coisas que a gente consegue ajudar o cliente nesse momento? Existem duas principais funções que nós, como consultores de alimentos, podemos fazer nesse momento. A primeira delas, com certeza, implantação de boas práticas, porque hoje está cada vez mais aflorado isso nas pessoas por causa do coronavírus. Então, assim, todos os cuidados com manipuladores de alimentos, né? Todos os cuidados com os clientes, a questão do álcool gel, higiene das mãos, uso de máscara. Então, tudo isso está muito aflorado. Então, é um serviço que com certeza a gente consegue oferecer, né? Treinamento de colaboradores, isso tudo a gente consegue sim oferecer. E um segundo serviço que a gente consegue oferecer nesse momento para os mercados é a consultoria de apoio à implantação de delivery, tá? Porque quando a gente fala de consultoria em mercado, é muito difícil a gente, nesse primeiro momento, conseguir adentrar dentro de um cliente grande, né? Dentro de um supermercado, de um hipermercado. Pensar aí para o pessoal do Rio numa rede Guanabara, pensar num açaí, pensar num pão de açúcar, pensar num Walmart, é muito difícil. Então, qual é o nosso foco nesse momento? São os mercados. Aquela rede de mercado que tem só na tua região, aquele mercadinho que você sabe que o dono tem 2, 3 mercados naquela região. Esse é o tipo de ramo que você deve atacar hoje, né? Que é quem mais vai ter a necessidade de te contratar. E aí, quando você vai ajudar o seu cliente a implantar um delivery ou a melhorar, a sair daquele sufoco, que com certeza muitos mercados estão no sufoco com delivery hoje, né? Qual tipo de serviço que você pode oferecer para o cliente? Primeiro, atendimento ao cliente. Todo mundo está oferecendo delivery hoje, ele tem que ter uma forma de se diferenciar dos concorrentes, né? Então, assim, você pode oferecer para ele maneiras de atendimento personalizado para que ele consiga se diferenciar, né, dos concorrentes dele, fazer com que os clientes daquela região optem por comprar dele e não do concorrente, tá? Um segundo item extremamente importante é tabular o perfil de consumo do cliente daquele estabelecimento, né? Quais são os itens em delivery que fazem parte da curva A dele, dos top 50 itens que ele mais vende, que são os itens que não podem faltar, e ajudá-lo a fazer pedido de compra, a verificar fornecedores mais baratos, a verificar fornecedores com prazo de entrega melhor, né? Então, esse é um segundo ponto que você pode muito ajudar o seu cliente. Um terceiro ponto que você pode ajudar o seu cliente: treinamento dos colaboradores, né? Você consegue ajudar ele no sentido de treinar os colaboradores dele para empacotar bem o delivery, para separar bem as mercadorias, de onde separar as mercadorias, né? Então, assim, a mercadoria do delivery, ela não deve ser separada lá da gôndola do supermercado, porque o mercado tá bombando de cliente físico também. O cliente deve ter lá atrás, no estoque dele, um local para separar a mercadoria do delivery, né? Então, é importante que os funcionários saibam disso, que exista uma estratégia de atendimento para o delivery, que você treine os colaboradores dele nisso. Um outro ponto que você pode treinar e que você pode ajudar muito o seu cliente é em relação à organização do estoque, né? Verificação do que tem em estoque, prazos de validade, PVPS, o Pepsi, né? Que é o primeiro que entra, primeiro que sai. Isso você também pode ajudar o seu cliente.
Então, assim, tem infinidades de oportunidades que você, dentro dos mercados, pode desenvolver atividades para que você consiga ajudar o cliente a sair dessa situação da melhor forma possível. Porque lembra que a gente falou lá no início, o perfil de compra do consumidor, ele não vai voltar a ser o mesmo. O consumidor, ele não vai voltar a se comportar como antes dessa crise. Então, a gente precisa fazer com que o nosso cliente esteja preparado para esse tipo de compra para todo sempre a partir de agora. Porque tem muita gente que está experimentando delivery, que não comprava por delivery e está sendo obrigado a comprar nesse momento e que está gostando desse tipo de compra e que vai permanecer dessa forma. Né? Então, assim, eu acho que é um nicho de mercado extremamente vantajoso, é um nicho que a gente consegue sim trabalhar neste momento, e é por isso que a gente resolveu fazer esse vídeo aqui para vocês. Então, assim, a partir de agora você pode se preparar para esse nicho e ir em frente, fazer as suas visitas, prepare o seu material, estude e ofereça essa consultoria para supermercados. Combinado? Um beijo!